Pessoal, essa aula tem dois grandes objetivos. Te mostrar técnicas para que a gente reduza a exposição e outras para que a gente aumente a precaução. Assim, reduzindo ao máximo a exposição a esse cara aqui, ao SARS-CoV-2, o antigo coronavírus novo, no caso. Gente, um conceito importante para que a gente relembre a forma de transmissão é que tudo começa num doente que está infectado. E aí esse cara, numa distância de mais ou menos de 1 metro, idealmente, porque a gente sabe que mais de 2 metros já começa a ficar muito improvável essa infecção, ele vai ter alguma exposição a gotículas, porque o infectado acabou tossindo ou espirrando. Até dá para transmitir pela fala, mas é um pouco mais improvável, geralmente por tosse e espirro. Eis que essas partículas são liberadas, essas gotículas, e a gente dá um zoom aqui e consegue enxergá-las com facilidade. Beleza. E aí essas partículas, elas pousam na boca, no nariz, nos olhos do outro indivíduo que até então não estava infectado. E aí, através da respiração, da inalação, essas partículas chegam até o pulmão. E aí a doença começa a se instalar. E eu friso isso com vocês porque o que a gente sabe atualmente é que é uma doença que transmite por gotículas e não ainda por aerossóis. Então, essas partículas de gotículas, que seriam os aerossóis, a gente não sabe muito bem se essa transmissão existe. Isso é incerto. O que a gente sabe é que transmite por gotícula. Tudo bem, fechamos o primeiro conceito. Agora eu vou te mostrar como é que a gente faz medidas para reduzir a exposição no nosso indivíduo. O primeiro conceito, gente, é que a gente pense no seguinte: a ideia aqui é que a gente minimize essas chances de exposição, se certificando, por exemplo, de que as políticas de segurança do local estão sendo levadas a sérias. Isso com o intuito de quê? Minimizar a exposição respiratória. Então, essa exposição respiratória ao SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, o paciente, assim que chegar no hospital, na verdade, antes de chegar, ou na chegada, no atendimento e ir embora, a gente tem que estudar todos esses momentos para que reduza a chance desse contágio em todas essas etapas, mesmo sequer antes do doente chegar até um ambiente hospitalar. E é claro, pessoal, a gente tem que focar principalmente nos pacientes de risco, sejam idosos, pacientes com comorbidades, gestantes e até mesmo pacientes do tipo profissionais de saúde. Então, essa galera está mais em risco de adquirir essas doenças. Então, o enfoque é sempre neles. O primeiro conceito, gente, é que antes do doente chegar até o hospital, você já tem medidas para prevenir, para reduzir essa exposição. Então, por exemplo, avaliar a possibilidade de reagendamento se o paciente tiver sintomas respiratórios. Então, é uma pessoa que tinha uma consulta lá com um dentista, que tinha uma cirurgia eletiva, que ia fazer um procedimento bobo, um check-up geral anual. Cara, ela agora, com dispneia, com tosse, com dor torácica, com tosse seca, melhor dizendo, é preciso realmente ela ir nesse ambiente hospitalar? Será que esse paciente não pode postergar essa consulta? Beleza, ele até deve ir para o ambiente hospitalar para ser atendido frente a esses sintomas, mas para a cirurgia eletiva, para o dentista, cara, não é o momento disso. Então, sempre reavalie a possibilidade de reagendamento. Uma coisa importante também é que a gente pense em protocolos de triagem direcionados, para fazer com que esses pacientes, a gente perceba se realmente eles podem ser atendidos no hospital ou se eles conseguiriam ser manejados em casa. Então, por exemplo, o indivíduo está lá com a garganta incomodando, com o nariz entupido. Cara, será que ele precisa sair de casa, pegar o metrô, ir até o hospital que vai estar cheio de gente para ser atendido frente a isso? Será que nesse caso específico não é melhor ele ficar em casa e ter um manejo mais domiciliar? Eu acho que sim. E ao mesmo tempo a gente tem que perceber também quando esses sintomas respiratórios começam a ficar mais preocupantes, ao ponto de você falar, peraí, esse cara precisa ir até o hospital. E melhor que isso, essa triagem ela já começa aí, antes do doente chegar até o hospital. Porque caso ele mostre para você que ele tem esses sintomas respiratórios, que a consulta é de fato necessária, a gente já começa a instruir o doente a chegar ao hospital já de mãos lavadas, a chegar ao hospital já com uma máscara cirúrgica, evitando a disseminação da doença, seja para outros pacientes, seja para a pessoa que estiver triando. Então, tudo isso é importante no manejo pré-hospitalar. Agora, beleza, o doente já está chegando no hospital, ou já está sendo atendido lá dentro. Quais são as condutas que a gente deve preconizar? A primeira delas é você considerar, é claro que isso não depende às vezes só do médico, mas você considerar limitar
os pontos de entrada do local. Se é um hospital gigante, tem várias portas de entrada, cara, se eu limitar a porta de entrada, eu sei que eu posso focar todas as medidas preventivas ali, porque eu coloco equipamentos de proteção melhores, álcool gel mais disponível, avisos, placas, máscaras disponíveis, tudo isso naquele específico local, para que todo mundo que entra ali, eu garanta que está sendo mais precavido. Tudo bem? Então esse é um ponto importante a gente considerar essa possibilidade. Assegurar os cuidados devidos, gente. Sempre que tiver paciente com sintomas do Covid-19, né, ou de infecções respiratórias agudas, tosse, dispneia, febre, você tem que higienizar, mostrar as técnicas de higienização, mostrar as técnicas de precaução para esses pacientes, inclusive ensiná-los. E quando eu falo isso, não é só distribuir álcool gel, não é só distribuir máscaras cirúrgicas, mas também ensinar o paciente a espirrar, ensinar o paciente a tossir. Cara, não é para tossir na mão. Você acaba botando a mão na maçaneta, você bota a mão no celular, que depois passa para outro local. O ideal é que a gente ensine o doente a tossir no antebraço e o braço, ali na região do cotovelo, com o braço dobrado. Beleza. Então, isso tudo faz parte do manejo do paciente para que a gente evite essa disseminação da doença. E existem formas mais tranquilas de a gente fazer isso. Por exemplo, colocando avisos nos hospitais. Onde? Na entrada, no banheiro, na cafeteria, locais que a gente sabe que tem maior chance dos pacientes lerem. Providenciar álcool gel para todo mundo, idealmente entre 60% e 95%, o álcool 70% em média. Papéis, toalhas, para caso o doente esteja espirrando, né? Não é bom você ter um banheiro com um pano, né? Que você vai ser utilizado por todo mundo. É claro que no hospital isso é raro de acontecer, mas isso é mais uma medida domiciliar. Então você tem que fornecer esse tipo de coisa, álcool gel, papel toalha, para que evite essa disseminação. Instalar barreiras na recepção também é importante. Então tá lá a recepcionista, triando ou conversando com vários pacientes, cara, botar uma barreira ali de plástico, de metal, de plástico ou de vidro, para que evite que um paciente que está ali na primeira fila fale com a pessoa que está na recepção e transmita gotículas para ela. E é claro, se essa moça fica doente, gente, a probabilidade de disseminar para todos os outros pacientes que serão atendidos depois é ainda maior. Então, isso é uma medida também muito importante. E um outro ponto é considerar triar lá fora, né? A triagem, quando começa fora do hospital, é até mais inteligente, porque esse cara, a princípio, não entrou no hospital ainda. Então, se ele tem risco, você já começa a fornecer equipamentos de proteção individual. Se ele não tem sintomas respiratórios, beleza, não é tanto risco. Porque assim você evita que o sintomático respiratório entre no hospital e difunda a doença. Uma outra coisa importante, gente, é realizar a triagem e isolamento de forma rápida naqueles pacientes que têm sintomas compatíveis com Covid. Você sempre vai priorizar aqueles que são sintomáticos na hora da triagem, na hora do atendimento, e você vai fornecer máscara e ensinar o seu uso para esses doentes. Não adianta nada você só dar a máscara para ele sem que ele saiba utilizar o vídeo aí do nosso presidente, né? Assegurar a realização do questionário correto. Então, cara, beleza, você vai triar aqueles pacientes, mas tenha certeza que você vai estar perguntando para ele se ele tem sintoma respiratório, se ele tem tosse seca, se ele tem dispneia, se ele tem febre. É importante que você pergunte a esse paciente se ele teve exposição a alguma viagem em local que tem alta probabilidade de ter a doença. É claro que hoje em dia isso já está mudando um pouco, né? Basta o doente ser carioca e perambular pelo Rio de Janeiro, ele já pode adquirir o Covid-19, mas até um pouco tempo atrás a gente considerava mais aqueles doentes que viajavam para a área de risco. Hoje em dia também é um pouco assim, né, gente? Se o paciente tem uma exposição à Itália, por exemplo, que acabou de chegar no Rio, a gente já fica mais preocupado do que um doente que mora, por exemplo, lá na Barra da Tijuca e quase que não sai de casa. Beleza. E uma outra coisa importante é você isolar o paciente com a porta fechada. É claro que isso é no mundo ideal. Você tem uma ala de hospital, uma sala, que o paciente vai estar sozinho lá, isolado de porta fechada. Isso é raro de acontecer. O que acontece é que aquela sala tem aquele doente e outras pessoas, a princípio, saudáveis. Então, se isso acontecer, garanta que pelo menos vai ter uma distância de 2 metros e que as janelas estarão abertas, para evitar a propagação daquelas gotículas. Agora, em relação às precauções, pessoal, a ideia aqui é simplesmente mostrar medidas de precaução. Isso parte do princípio que todo mundo é potencialmente infectado ou colonizado pelo Covid, pelo SARS-CoV-2, melhor dizendo. Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma redução de quê? Da transmissão. Esse é o conceito, evitar transmissão. Então, é disso que a gente vai falar agora. Primeiro tópico, gente, álcool em gel. Está aqui. Trouxe até para o estúdio para a gente lembrar da importância desse cara. Isso é quem evita a disseminação, a propagação dessa doença. E eu vou te mostrar o porquê que ele é tão importante logo. Mas o conceito é, você sempre tem que higienizar as mãos. Antes do contato com o paciente, depois do contato com o paciente, antes do contato com o material infectado e depois também.
antes de pôr o equipamento de proteção individual e na hora de tirá-lo também. E, gente, mais uma vez, álcool em gel entre 60% e 95%. Comumente aí o álcool 70%. Não tem álcool gel? Beleza. Lavagem das mãos com água e sabão por no mínimo aí 20 segundos. Lucas, fala sério, né? É um vírus. Cara, vírus esse que infecta cobra, morcego, ser humano. E não vai ficar na maçaneta por muito tempo. Será que não? Essa foto aqui mostra pra gente uma estimativa. É claro que isso está em estudo ainda, não é um dado correto, às vezes as diferenças mudam um pouco, mas fato é, cara, 4 dias no vidro, 4 a 5 dias no papel, 5 dias no plástico, 4 dias na madeira. Então, acredite, esse vírus ele fica ativo, funcionante, vivo naquele ambiente por bastante tempo. Então, por isso é tão importante que a gente viva lavando as mãos. Porque aí, beleza, você vai entrar em contato com o vírus, provavelmente, se você está lá no hospital. Mas você foi e passou álcool gel, impediu aquela possível infecção. Comentando aqui agora sobre os equipamentos de proteção individual. O primeiro deles, pessoal, lembrando, touca e máscara. Qual é o erro dessa foto? Tá lá. Gente, o erro dessa foto é que a moça colocou a máscara depois de colocar a touca. Então, se ela entrou em contato com um paciente sintomático respiratório que transmitiu o SARS-CoV-2 para ela, beleza, a máscara protegeu, a touca protegeu o cabelo também. Mas aí na hora que ela sair da sala e for tirar a máscara, ela vai encostar naquela tira que está infectada. Se ela coloca a máscara e depois a touca, beleza. Ela pode retirar a fita depois da máscara, porque ela está, a princípio, limpa, visto que o gorro, a touca, estava protegendo. Então, idealmente, seria um contrário disso. Você colocar a máscara primeiro e depois a touca. Máscara essa que pode ser cirúrgica ou até mesmo N95 e PFF2. Isso aqui é um ponto importante, que é bastante controverso. Cada hospital fala uma coisa, cada país fala uma coisa, o Ministério da Saúde, CDC, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, cada um diverge um pouco nesse ponto. Vou te mostrar o que você precisa saber. Gente, mundo ideal, que é o que a CDC fala pra gente. N95 ou PFF2 para todo mundo. Tá lá. São essas duas queridas máscaras aqui, que eu te mostro. Essa é a máscara N95 e essa é a máscara PFF2. Por que PFF2? Porque esse F vem justamente de filtro facial. Então, tá lá, aqui o filtro facial, coisa que a N95 em tese não tem. Muito menos a máscara cirúrgica. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. Mundo ideal, CDC, N95 e PFF2 para todo mundo. Vamos para a realidade brasileira? Beleza. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia fala o seguinte, cara, N95 é um pouco escasso, né? Usa a N95, mas bota uma máscara cirúrgica por cima. E aí você vive trocando essa máscara cirúrgica, e aí aquela N95, que em tese duraria uma vez só, pode durar por 15 dias. Jeitinho brasileiro, né? O famoso 10 cartável, né? Você usa por 10 dias e depois descarta. Então, nesse caso, é isso que a gente faz de acordo com a SBPT. Usa a N95, cirúrgica por cima, vai trocando a cirúrgica e 15 dias depois você pode trocar, deve trocar a máscara N95. Agora, Ministério da Saúde é um pouco mais brasileiro ainda. Vira pra gente e fala o seguinte, olha só, meu irmão, esquece, N95 quase que não tem por aí. Vamos fazer o seguinte, máscara cirúrgica para todo mundo. Agora, foi fazer um procedimento com alto risco de contágio com aerossol, sei lá, uma intubação endotraqueal, um swab nasofaríngeo, ou então até mesmo uma indução de escarro. Aí beleza, você vai lá e usa a N95 ou a PFF2. Tudo bem? Mas no mundo ideal, gente, é PFF2 e N95 para todo mundo em todo atendimento. E a vida útil dessas máscaras? Bom, máscara cirúrgica, que é essa da foto, são mais ou menos 4 horas. A N95 e a PFF2, que são essas duas que eu te mostrei, duram aí, em média, 12 horas. Só uma curiosidade, na Itália eles utilizam a N95 e 2 máscaras cirúrgicas por cima. Nem quero saber como era na China, devia ser umas 10 máscaras cirúrgicas por cima, beleza. Então, ó, outra coisa importante é o Face Shield, ou protetor facial. Mais uma vez, isso aqui no mundo ideal, mas geralmente a gente não tem esse equipamento disponível para todo mundo e acaba utilizando um óculos bem vedado, por favor, nada de lente de contato, nada de óculos normal. Pois é, a CDC fala isso, né? Para ver que provavelmente muitos médicos acham que o próprio óculos protege. Tem que ser um óculos vedado. Luva também importantíssima, né? Luvas limpas, que não precisa ser uma luva estéreo, né? Até melhor que não seja, para ter um gasto desnecessário. E você sempre vai trocar entre um paciente e outro, obviamente, e vai trocar caso elas estejam rasgadas ou nitidamente sujas. Você vai removê-las quando sair da sala do paciente e limpar a mão com álcool gel logo depois. Capote também é extremamente importante.
Geralmente a gente vai utilizar, idealmente, esse aqui da foto, capote limpo, capote impermeável, capote descartável. Isso é no mundo ideal. Ah, só tem capote de pano. Beleza, então vai utilizar e vai limpar bem ele depois entre um paciente e outro. Você vai descartar no container, né, esse capote e depois, mais uma vez, lavar as mãos com álcool gel. Com isso, você sabe tudo o que é necessário para reduzir a exposição e aumentar a precaução. Obrigado.